Para a gente iniciar, né, o tema de hoje, que é trazer Jesus para a casa espírita. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Como eu falei, foi um tema ao qual a Samantha idealizou para o grupo dentro do projeto, né? E nesse momento eu vou pedir para que vocês ajudem o nosso grupo para refletir, para que a gente possa sair muitas vezes apenas do ensino, do estudo, mas refletir se nós estamos colocando tudo na prática, o que todos aqui trouxeram com muito amor e carinho, né? A cada pergunta, a cada discussão. Antes de passar para a Estela, eu fiz uma reflexão, eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, que chamou muita atenção, quando ele, às vezes a gente vai ler uma literatura espírita, vai ver alguma coisa do espiritismo, e a gente tem os irmãos que sofrem e tem os irmãos que ajudam. E aí ele nos questionou na palestra se nós estamos lendo esses conteúdos como professor ou como alunos. Eu acredito muito que muitos de nós estamos lendo muitas vezes como professores. Professores nos colocando do lado daqueles que fazem tudo certo. E falando, nossa, eu não fiz isso, né? Que o outro fez ali. Mas às vezes a gente faz a mesma coisa de forma diferente quem está errando. E a gente não consegue reconhecer. E o primeiro ponto nosso é reconhecer. Porque a gente só consegue mudar algo que a gente reconhece. Teve uma vez também um caso do Chico, que uma pessoa chegou para ele, Chico, você não sabe, né? Eu fui uma pessoa que ajudou lá no cristianismo lá atrás, tal, que sei que, no livro Ave Cristo, né? E você, Chico, foi o quê? Eu fui a pulga do leão, né? Então, às vezes a gente se coloca sempre que estamos indo muito bem, que estamos que a gente não tem os problemas, a gente não enxerga, a gente às vezes está sobre o véu, né? Como o Espiritismo diz que tira o véu, e muitas vezes a gente ainda está com o véu, enraizados no nosso passado, nas nossas outras encarnações. Então aqui a gente quer fazer uma provocação para a gente realmente pegar a teoria, mas mais do que a teoria é refletir quando fizer as perguntas. Nós estamos praticando isso. Então, Estelinha, é com você. Bom dia a todos. Marcelo, você compartilha, está compartilhando, né? Então, vamos aqui. Os motores, pessoal. Você vai falar assim, Jesus na casa espírita e ela vem com tribo. O que é isso? Bom, gente, você conhece a Samantha, ela tem uma cabeça assim, maravilhosa e vai e nos leva, né, a vir junto com ela. E o grupo vai tentar passar a ideia que toque os nossos corações, né? Inestina, poderia fechar o microfone, que acho que está dando ruído aqui, para ouvir a Estela, por favor. Acho que eu ia pedir para o Valteno, se ele puder tirar os poderes, senão vai ficar fazendo os blim-blim aqui. Ver se ele está aí na sala, se puder, aí passa para outra pessoa. Então, nós vamos falar de tribos, começar a nossa viagem hoje. Aí eu peço a colaboração de vocês, tá? Porque nós vamos fazer um caminho, né? A nossa estrada aqui para chegar a Jesus na casa espírita. A Ernestina está com o microfone aberto. Ernestina, você não consegue fechar? Oi, Rafa, beleza? Oi, Rafa. Aqui, ó. Comprar a dessa para deixar ela tirar gosto. Luiz, quer falar? Está com a mão levantada. Só lembrar que ainda estava dando eco, Estela. Amigos, está dando eco, precisamos fechar os microfones. Criança, eu sei que é Às vezes a pessoa não percebe. O administrador pode fechar o microfone. Isso aí, fechou. É que eu tenho que pedir para o Walter tirar eu agora, senão eu não consigo ver. Bom, gente, nós vamos falar de tribos primeiro, tá? Vamos fazer a nossa viagem, começar o caminho, né? A nossa estrada aqui, para chegar até o título do nosso trabalho de hoje, né? Da nossa conversa de hoje.
Então, uma tribo é um conjunto de pessoas agrupadas por uma cultura, língua, histórias e costumes. E agora, a gente vai ver na sequência uns exemplos de tribos, e eu queria que vocês participassem no chat ou levantando a mão em uma palavra sobre o que nós vamos ver agora. Pode passar, Marcelo. Que nós colocamos aqui são tribos dos tempos atuais, né? Quando a gente fala assim, que gostam da mesma coisa. Aqueles que gostam Tem mais o microfone ligado, pessoal. A Kátia está com o microfone ligado. É a Kátia. Kátia está com o microfone ligado. Aí dá os ruídos, viu, amiga? Isso. Obrigado. Isso. Acho que ela não conseguiu desligar. Tá? Aí. Então, aí eu queria que vocês olhassem para essas tribos, lógico que tem muito mais, né? Aí foi só alguns exemplos que nós, no grupo, pensamos que seriam fáceis, que a gente vivencia no dia a dia, ou já vivenciamos no passado. O que caracteriza? Quando você olha assim para a pessoa, ou essa pessoa é roqueira, ou é sambista, não sei. Coloquem no chat ou em uma palavra o que caracterizam as tribos, ou até uma outra tribo que vocês pensarem. Bora lá, temos uns minutos. Podem começar. Aquecendo os motores. A Leila já colocou aqui, Estela, objetivos comuns por afinidade de pensamentos. Visual. Roupagem. Isso. Vestimenta, comportamento, as palavras, pensamentos afins, roupas, afinidades, mesmos objetos. Meu filho acabou de sair da tribo de bicicleta. Isso é uma tribo aqui. Eu tenho dias de semana na minha casa aqui que passam tribos enormes de ciclistas, que é maravilhoso. Tatuagens, verdade. Boa, Maria Cícera. Mais algum diferente aí, Marcelo? Ideias, as ideias, é verdade. Ideias, o linguajar, né? Mais alguma coisa? Acho que falamos quase tudo, né? As crenças, cultura e família. Atitudes parecidas. Valores. Mesmo objetivo e atitudes, afinidades de objetivos, né? Pensamentos afins. Estudos, leituras e livros, é verdade também. E tem tanta coisa, né, que caracteriza uma tribo, né? Então, a gente vai continuar a nossa conversa. Acho que tá bom, né, Má? Tem mais algum? Bom, então, dessa forma, vemos que as tribos são formadas pelos laços de identificação ou características que os indivíduos de determinado grupo compartilham. Isso acho que está bem claro para todos nós, né? A gente chama de tribo, mas, na verdade, é uma tribo mesmo, né? Parece que é uma coisa do passado, mas a gente pode se identificar assim. Bora lá, Mar. Agora, e nos tempos de Jesus? Nós estamos falando da região de Jesus, né? Naquela região geográfica, né? Haviam as 12 tribos de Israel, Jesus era da tribo de Judá, e os laços que os identificavam era o seu patriarca, né? Então, a gente sabe que teve Abraão, Isaac e Jacó, né? Eram 2 filhos e tal. Jacó foi o descendente, o ascendente, né, das 12 tribos, e Cristo foi da tribo de Judá. Então, eles se identificavam mesmo, né? Tribo de Rubem, de Simão, Zebulon, Issacar, são os 12 filhos de Jacó. Então, naquela época, a identificação era seu patriarca. Eles se identificavam assim. Pode tocar em frente. Já a gente vai conversar mais. Bom, Jesus e seus discípulos, seguidores, né? Ou seguidores, discípulos, apóstolos, que viraram seus apóstolos, ficaram conhecidos como cristãos. E aí vem uma pergunta que a gente lança para vocês.
o que caracteriza um cristão? O que vocês acham que caracteriza um cristão? Aí a gente pode abrir, né, Mal, o microfone, ou quem quiser pode se manifestar no chat. A gente tem alguns minutinhos aí para isso. Podem falar. O que vocês acham que caracteriza? Bom dia, Lília. Acredito que possa ser, queridos, que não aceita dogmas, crenças assim que nos paralisam. A gente sabe que a ciência está acima da religião. Então, aquele algo que nos engessa e nosso raciocínio não pensa, ele vai que nem em manadas, né, em bandos. Obrigada. Leila, isso foi um ponto bem profundo até, né? Acho que temos mais características e podem falar, gente. Estão falando A Cláudia colocou aqui no chat, vou ler, Estela, para você. Amor ao próximo. José Carlos, seguidor de Cristo. O Maurício, união em torno dos ensinamentos do Cristo. A Sandra, crer e praticar os ensinamentos de Jesus. Seguir os ensinamentos, segue os ensinamentos, né? Bastante com ensinamento. Compreendendo suas ideias e vivenciando-as. Esforçar para seguir os ensinamentos. É todo aquele que de bom grado procura seguir os ensinamentos. O mesmo das outras tribos, voltado para o cristianismo, fraternidade, coragem de enfrentar o bem sofrer, progredindo. Agora a Marlene levantou a mão. Pode falar, Marlene. Eu não aguento, né? Vai acordar seus amigos aí, hein? Mas, ó, falei que você ia acordar com Jesus. Então, Que eu bom, entendo que seguir o Cristo é quando nós vamos lá no Bem-aventurados os Misericordiosos e lemos muitas vezes: quando é que você me vestiu, quando é que você me viu nu, quando é que você me alimentou, quando é que você me libertou, me deu moradia, me deu acolhimento, me deu enterro justo, me visitou no presídio, visitou doente. Isso para mim é seguir a Jesus. Isso para mim é ser o cristão. Eu acho que esse ponto para mim é muito importante, que é o da plena misericórdia. Pronto, obrigada. perfeito, Marlene. Você vê que as atitudes são mais do que as bandeiras, né? As atitudes são mais profundas, né? E a Ana Laura colocou aqui uma pergunta fácil, simples, mas difícil de responder, né? E ela coloca sentido, colocar em prática, né? Exatamente. Ô, Marcinha, você queria falar? Você levantou a mão? Márcia Cunha? Bom dia, queridos. Foi tantas contribuições aí, né? Caráter cristão seria nós não desistir, né? De tentar fazer o melhor em qualquer lugar que nós estivermos. Obrigada, irmãos. Bom, vamos continuar, Mar. Pode passar o próximo slide. Aí, nós vamos falar um pouquinho de Paulo, né? Que a gente fala de característica de um cristão. E nessa carta aí de Paulo, em Gálatas, né? Gálatas 2:20, ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Mas eu tenho que contextualizar isso, né? Nesse momento, nessa igreja, eles estavam com algumas discussões ali sobre quem era circunciso, quem era incircunciso, sabe? Gentios misturados com os cristãos não, os judeus, né? Então, Pedro, que era circunciso por ser judeu, ficou meio que na dúvida. E Paulo, na retidão de caráter dele, percebeu aquilo, que não só Pedro, mas alguns também do grupo de Pedro estavam começando a fazer a acepção de pessoas. Então, assim, havia entrado no meio da igreja uns infiltrados e começaram a colocar essas ideias de novo na cabeça deles. Então, eles ficaram meio confusos.
E Paulo, isso tinha sido em Jerusalém e nesse momento em Antioquia, quando Pedro foi visitá-lo. E nesse contexto, Pedro, ele exorta mesmo, ele fala com Pedro na frente de todos, sabe? Pedro, isso não está certo, né? E Pedro tem uma atitude de humildade, de aceitar o que Paulo está falando e depois ainda fazer com que os outros sigam o caminho correto, sabe? Isso aí já no final de Gálatas, né? Mas nesse momento aqui, ele está na preleção dele, e antes dessa fala, ele fala assim: pela lei morri, pelas regras, né? Que é o que ele vivia antes de ser cristão. Então, pela lei morri, para a lei, né? Para a lei maior. Então, pela lei morri para a lei verdadeira, a fim de viver para Deus, porque fui crucificado junto com Cristo. Porque quando ele deixou de ser o Saulo, né, antigo, lá na estrada de Damasco, quando ele deixou no seu processo de ser, ele foi crucificado, mas ele encontrou Cristo. E aí ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, nesse processo toda da transformação dele, ele já está enxergando aqui, claro que ele já é Paulo, ele já está pregando há muito tempo, que o processo como aconteceu, ele morreu por uma lei, nasceu para outra lei, e não é mais ele que vive, é Cristo que vive nele. Então, tudo que ele faz não tem acepção de pessoas, não tem nada, ele vive para Cristo. Isso é muito lindo, né? Por isso que é interessante a gente contextualizar. E aqui é Francisco de Assis, que ele morreu em 2226, e em 1224 apareceram chagas, né, no corpo dele, que chamavam de as chagas de Cristo, e tem, assim, muitos textos, né, que ele recebeu as chagas de Jesus, por quê? Porque ele seguia o caminho dele, por ter entendido em Deus o sentido de sua existência e por ter vivido incondicionalmente do amor ao próximo, além do bem e do mal. Também na vida de Francisco de Assis, ele também tem alguns problemas antes dele receber as chagas de Cristo. Está tendo muitas divisões dentro da igreja, e ele se fecha para Deus bem fortemente, e aí que aparecem as chagas. E ele fica na vida dele de humildade, de amor ao próximo, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, sem nada. E aparecem as chagas, e ele até morrer com as chagas de Cristo, né? Então, o que é uma identidade cristã, né? Refere-se à identificação de uma pessoa com princípios, tudo que vocês colocaram aí, né? Valores, crenças do cristianismo. Envolve seguir os ensinamentos de Jesus, vocês também colocaram, e viver de acordo com os seus preceitos. Então, como o exemplo de Paulo, o exemplo de Francisco de Assis, mas, né, a gente fala assim, eles estão tão distantes da gente, né? Como é que a gente se sente assim, né? Mas não é tanto assim. Eu adorei esse desenho que o Marcelo encontrou aí, dessa digital de identidade cristã. Seria tão legal, né, se a gente pudesse bater o dedinho assim mesmo, ó, cristã, sou cristão e acabou. Os meus, os meus atos, as minhas atitudes, o meu viver, toda essa lista de coisas que todo mundo colocou aqui no chat, a gente conseguisse cumprir e era só bater o dedinho, tá lá, identidade cristã, sou cristão. Mas a gente ainda tem que caminhar mais um pouco aqui nas nossas reflexões. Vamos lá. E nós, espírita, o que nos identifica como cristãos? Vocês já tiveram essa pergunta na vida de vocês, né? Vocês são espíritas. Mas esse kardecista é cristão, né? Já muita gente já passou por isso. Então, A Leila levantou a mão, Stella. Lá, Leila. Acredito que poderia ser a caridade sem negociação, porque geralmente existe uma barganha, não é? Olha, o Cristo em meu nome vai te ajudar, mas você tem que contribuir. O espírita
assim, sério, nunca pode falar em dinheiro, né? A não ser dentro de uma reunião, tal, mas ficar pedindo para os frequentadores toda hora, tal, é um engodo, porque o Cristo ficou muito irritado, né, com os vendilhões do templo. Esse é um ponto, Leila. É um ponto que dá também mais uma reunião, né, Mar? Eu agora, para responder isso, eu vou chamar o nosso amigo, o Paulo Perpétuo. Ele vai responder para a gente. Deixa eu colocar aqui também, o Gelson colocou antes do Paulo falar, aqui, ó, a caridade com negociação é troca, né? Então ele complementou aí um pouquinho a fala da Leila. Temos o Maurício colocando, perfeito esse comentário da Leila. Tem um amigo presbiteriano que diz que o que identifica os espíritas é a caridade. Vamos lá, Paulo. Obrigada, amigos. Bom dia, gente. Mas por que para mim essa pergunta? Por que não para outro? Vamos lá. Acho que foi o Silvio que colocou antes que muitos de nós nos dizemos cristãos, mas poucos vivemos como tal, né? Tem um amigo que ele diz assim, quando a gente fala das tribos, né, colocar uma camiseta com a foto de Jesus na frente, ele sempre fala, carregar Jesus no peito é fácil, o duro é ter peito para andar com Jesus. E realmente, precisamos ter essa identidade. Então, será que nós espíritas nos identificamos como cristãos? Eu acho que a gente fala bastante nas nossas reuniões a respeito lá do comece pelo começo. Então, vamos ver o que os espíritos nos dizem a partir da primeira obra da codificação, né, o Livro dos Espíritos. Então, olha lá, desde 1857, logo no começo do Livro dos Espíritos, na introdução, eles dizem assim, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. Nesta máxima evangélica, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Essa é o que nós conhecemos como a regra de ouro, né? Qual que é a regra áurea do cristianismo? Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-o também vós. Esta é a lei e os profetas. Nós podemos dizer que essa é uma identidade dos espíritas? Aí é uma pergunta mesmo para vocês responderem, ou lá no chat, ou levantando a mão. Nós podemos dizer que essa é uma identidade espírita? Nós cumprimos essa regra áurea? Paulo, você começou pesado, hein? Mas já que nós estamos falando de trazer Jesus para a casa espírita, vamos trazer... Fala, Márcia levantou a mão. Vamos lá, Márcia. Teria que ser, né? Mas como somos espíritas imperfeitos, estamos tentando. Então, vamos tentando. Fala, Maria. Maria Cícera. Tem que abrir o microfone, Maria Cícera. Levantou por engano. O chat Então, vamos lá. De coisa aqui, Paulo. O Henrique disse assim, sim, se cumprimos, não sei. Pode falar, Leila. A gente vê que vivenciar Cristo é nas suas 24 horas, não é? E muito tristemente escutamos, não é? Quizá não seja comigo, mas a gente escuta que alunos ou frequentadores se decepcionam ao encontrar as pessoas que falam em nome do Cristo dentro da casa espírita, mas não têm atitudes do Cristo, né? Então, discutem no trânsito, não se dá bem com filhos, e aí vai, né? Um rol de situações. Acho que é por aí também. Perfeito. Ronaldo? Opa, bom dia a todos, né? Desculpa, minha câmera não está abrindo aqui, não é problema. Aqui ele fala que a moral dos espíritos superiores resume como ele fala, né? De como a do Cristo, né? Regra áurea que você falou aí, né? Ele fala dos espíritos superiores, né? Nós ainda somos espíritos imperfeitos. E como tal, como fala no Evangelho, nós estamos buscando seguir e vivenciar os ensinamentos de Jesus, né? E como fala lá também, lutamos ainda para domar nossas más inclinações, que não são poucas, né? E diante disso, né, a nossa eterna luta contra nós mesmos é buscar vivenciar
Jesus, né, porque todo espírita é cristão, não é uma coisa que é fácil para espíritos imperfeitos, porque muitas são as tentações, muitas são os tapas que a vida dá na nossa cara, a gente tem que levantar e a gente tem que engolir com resignação, seguir em frente. Então, tantas das coisas que a gente colocou aqui, isso aqui dá para fazer um seminário sobre essas questões. É verdade, né? Porque o difícil, aprender, né? Como foi, aprender esses ensinamentos é fácil, você coloca aqui dentro de você. O problema é você colocar para fora depois desses ensinamentos. Aí é que está o problema, né? Mas é isso. Pois é, obrigado, Ronaldo. Vamos lá, acho que Dona Miltz, né? A Maria Cícera, acho que esqueceu a mãozinha levantada aí. Dona Miltz. Bom dia. Bom Estou dia. saindo de uma gripe terrível. Cuidem-se. A pergunta nos traz assim algo para uma reflexão profunda e é igual à resposta dos companheiros, a vivência dos princípios éticos, morais e espirituais. Emmanuel, no livro Fonte Viva, explicando para o nosso querido Chico Xavier, ele coloca que cristianismo é Cristo e nós. E eu tenho meditado muito sobre isso, porque Cristo nos dá todo o apoio. Será que nós damos o apoio para exemplificar a mensagem de Jesus no falar e fazer? É um questionamento, porque as dores batem à porta da casa espírita e nós temos que estar preparados para vivenciar os ensinamentos de Jesus. E a primeira coisa que nós temos que evitar é o não julgamento. É algo para nossa reflexão. Da mesma forma que nós precisamos do Cristo, Cristo precisa de nós. Ele não espera a nossa perfeição. Quando ele diz, vinde a mim, ele não pergunta as falhas, ele se propõe a direcionar o coração para servir. E é isto que a gente precisa se conscientizar. Eu estou me esforçando, confesso. Muito obrigado, Dona Miltz. Vamos ver, Marcelo, o que continua dizendo aí o Livro dos Espíritos para nós. Olha lá, no capítulo 5, Considerações sobre a Pluralidade das Existências, olha só, gente, que interessante, como os Espíritos já nos adiantavam na primeira obra da doutrina. O essencial está em que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. Tá? Acima de tudo, cristão. Ele apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio e na moral do Cristo. Então, a pergunta, crer na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, sem estarmos apoiados nos ensinamentos do Cristo, isso nos torna cristãos, isso nos torna pessoas melhores? É a pergunta que a gente precisa fazer para cada um de nós, para que a gente não separe as coisas e trate cada uma como uma só, mas a gente precisa tratar o nosso espiritismo na sua completude, né? Marcelo, tem mais um aí, parágrafo para nós. E lá no capítulo 9 do mesmo livro, ele diz assim, homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais a que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Uma mensagem de São Luís e Santo Agostinho. Portanto, qual é?
o objetivo de nós espíritas, se não fazer a obra do Cristo, aquela que Deus nos impõe, mas que Deus nos impõe como uma obrigação moral que nós temos. E aí, em cima de tudo isso, nós conseguimos trazer Jesus para a casa espírita, gente? Jesus tem estado presente? Essa pergunta que o Marcelo pôs, o que pode desviar o Cristo do movimento espírita? Desviar no sentido de desvincular. O que é capaz de desvincular Jesus do movimento espírita? Agora eu conto com vocês. Pode falar, Leila. Seria materializar a igreja, o centro espírita, às vezes com muitas festas até que confunde o objetivo, algo assim. Não sei se seria isso. Obrigada. Seu Ayrton. Bom dia a todos. A pergunta aí, acho que seria o que pode desviar o movimento espírita do Cristo, né? Que o Cristo vai estar conosco. Uma das coisas é o que eu tenho visto aí, vocês têm falado nos estudos também, a superficialidade do movimento espírita, né? Falta de estudo, as pessoas não têm firmemente fixados os motivos, né, os objetivos de a gente estar nessa tarefa espírita, muito absenteísmo, né, não tem um comprometimento. E Jesus, uma vez eu escutei uma frase que é a seguinte, que Jesus nos pediu que fôssemos seus discípulos, não os consumidores, né? A gente está aqui para ajudar Jesus no aperfeiçoamento do planeta, né? No nosso próprio aperfeiçoamento e no aperfeiçoamento dos nossos irmãos de caminhada. E eu acho que uma das coisas que pode desviar o movimento espírita é isso, a falta de ter esse objetivo, a conscientização desse objetivo, de qual que é o principal motivo da gente estar nessa existência. Obrigado, Ayrton. O Ricardo depois, a uso que deve ser o Valtena, né? Olá, bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Bom, primeiro que eu vejo, até tinha comentado no chat aqui, o Cristo vai entrar no centro espírita através do íntimo de cada um, não do discurso. O discurso é fácil. Eu lembro de um caso de uma pessoa que eu estou acompanhando, que ela passou grandes dificuldades, trabalhou durante muitos anos num determinado centro espírita, que eu não vou nomear aqui, mas na hora que realmente ela precisou bastante do auxílio, do amparo, ninguém ajudou ela. Então, onde que está o Cristo nessa instituição, nesse grupo? Talvez, assim, nós tenhamos que prestar um pouco mais de atenção nos nossos comportamentos, e não na teoria. Então, falarmos aqui é fácil, mas olhar para nós no cotidiano, porque Cristo está aqui dentro de casa, está no nosso trabalho, está na rua, dentro de cada um. E nós viveremos isso e levaremos para o centro espírita Jesus dentro de nós. Não será de outra forma. Muito obrigado. Perfeito, Ricardo. Perfeito. Gostei do teu comentário aqui. Existem boas intenções na prática, mas na prática precisamos aprender muito mais sobre nós. É isso mesmo. Sim, eu gostei muito dos comentários dos companheiros, a pergunta muito boa. Também inverteria, mas isso aí é uma questão de conotação e dá para entender muito bem o que a gente está dizendo aqui na pergunta, né? Mas eu fico pensando que, primeiro, essa questão moral nossa, como diz o Ricardo, na questão íntima, se a gente está diante da obra do Cristo, né, ele trouxe muitas mensagens falando disso. Por que falar Senhor, Senhor e não fazer o que eu falo? Ele fala muito isso no Evangelho, porque ele sabe que aquilo era o ponto, o ponto de dificuldade nossa, né? Nós estamos aqui, amamos essa doutrina, todos nós gostamos de ler, de participar, de integrar, mas a dificuldade é enorme quando você tem que fazer as mudanças verdadeiras, aquelas que doem, né? E quem não passa por isso deve parar para pensar, será que eu não tenho esse problema de ter que fazer mudanças enormes? Nós todos estamos numa condição nesse planeta de muitas dificuldades,
Se estamos aqui, é porque temos muitas imperfeições para corrigir. Então, esse ponto, para mim, é essencial, como trouxe o Ricardo. E, além disso, aí falando outros ao redor, eu fico pensando nas questões de simplicidade, humildade, né? Quando nós temos uma tentativa de elitizar o movimento, trazendo muitos conceitos técnicos, tecnocratas, e você trazendo o mundo corporativo, né? Vamos trazer as práticas das empresas, etc. Eu não estou negando a ciência humana que orienta com boas práticas, mas quando a gente faz isso em excesso, as pessoas simples que entram na casa, elas não conseguem acompanhar esse linguajar, toda essa questão, e a gente precisa que as pessoas simples recebam o alimento do Cristo, né? O Cristo, ele não escolheu ficar numa cidade super rica, ele escolheu lá onde tinha os camponeses, os pescadores, uma aldeia bem simples, e os trabalhadores deles eram bem simples. E todo o povo que o seguia, a grande maioria, eram pessoas muito simples. Ele escolheu isso. E muitos apóstolos depois comentaram, o próprio Paulo comentou, agora eu entendo por que o Cristo foi lá, né, em Genezaré, lá buscar aquela turma, porque é na simplicidade das coisas. Então, eu realmente penso que em várias questões, nas questões filosóficas, às vezes a gente apoia a filosofia e a ciência, mas a gente não pode colocá-las acima da moral. Não pode colocá-las acima dos elementos de caridade e de amor ao próximo. Quando a gente sobrecarrega muito com o intelectualismo, a gente está afastando, né, essa parte também do Cristo, do trabalho espírita. Obrigado, Volteno. Então, só para a gente encerrar, para não estourar o tempo, tem a Rosana, a Estela também queria falar. E meu é rapidinho, é só para enfatizar isso que o Valteno colocou, e por conta da pergunta, né? A gente tem, inclusive, Cristo deixa isso para a gente, quando João vai escrever lá o Apocalipse, tem a igreja de Laodiceia, e ele coloca assim que Cristo fala, eis que estou à porta e bato, quem tem ouvidos de ouvir que ouça. Tem mais coisas, claro. Se ele fala eis que estou à porta e bato, é porque ele está do lado de fora, né? É uma carta para uma igreja, e ele fala que essa igreja está morna. Então, tudo isso que o Valteno colocou aqui, às vezes a gente se envolve nos movimentos dentro de uma casa espírita e Cristo está do lado de fora, batendo na porta. É nesse sentido essa pergunta, né? Só para explicar aqui, pessoal. Oi, pessoal, bom dia. É só para acrescentar uma coisa que veio na minha mente agora, né? Só para lembrar disso que o Valteno falou, todos falaram e a Estela complementou. Assistindo um vídeo da Madre Teresa de Calcutá, tem uma cena que veio na minha mente, quando ela entra, porque eles estão tentando transformar aquilo numa empresa. Chega um certo momento, né? A vida da Madre Teresa e tal, e ela vem, acho que é para Roma, alguma coisa assim, e chegando lá, tem um pessoal no escritório, muito lindo, água, né? Isso me chamou a atenção, água na garrafa, porque na Índia ela não tem água, aquela coisa toda, né? E ela vendo tudo aquilo, e eles conversando de como faziam para ganhar mais dinheiro, tudo, e ela entrando, ela vai olhando tudo isso. E ela pergunta para uma secretária, uma pessoa assim, quanto que custa essa água? A pessoa fala. E a mente dela vai indo, as pessoas vão falando, ela não vai ouvindo, né? Aí, de repente, ela fala assim que não vai fazer mais nada daquilo, que não quer que feche essa empresa. Ele fala, mas como? Vai vir mais coisas, né? Mais dinheiro para a senhora conseguir dar alimento. Mas lá não estava o Cristo, né? Você percebe no olhar, percebe no que ela faz, ali não estava o Cristo, ela quer alimentar, estava utilizando tudo. Então, ela fecha todas aquelas empresas, ela volta para a Índia nos recursos que ela tinha, que ela vive procurando o Cristo, né? Então, foi essa a imagem dessa conversa toda que veio na minha mente. Seria só isso. Obrigado, Rosana. Gente, parece que o Ricardo e o Valteno já responderam a pergunta para nós, né? Afinal de contas, os espíritos já estavam preparados para isso e nos preparando para isso, né? O Ricardo falou que nós precisamos primeiro nos conhecer. O Valteno falou para nós
da necessidade da nossa humildade, de nós estarmos prontos para servir, não para sermos servidos. E lá no Livro dos Espíritos, eles dizem assim para nós, lá nos prolegômenos: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento. Então, esse grande princípio de Jesus, amar uns aos outros, fazer pelo outro aquilo que nós queremos, essa precisa ser a base dentro das casas espíritas. Sem isso, nós faremos um trabalho pela metade, quando não apenas um terço, uma pequena parte do trabalho. Então, esse sentimento que ele fala, o do amor, do bem, se reunirão por um laço fraterno. Fraternidade é o que a gente precisa dentro das nossas casas, que prenderá o mundo inteiro. Esses deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. O que é essencial? Estava lá no slide anterior. Certo? O essencial está que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Mas não pode ser da boca para fora, como o Ricardo falou para nós. Sabe? Ele precisa ser de coração. Precisamos estar lá para servir. E os prolegômenos, lá no Livro dos Espíritos, eles não são assinados nada menos por São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg. Então, você vê, nós temos aí homens santos, nós temos cientistas e nós temos oh, meu Deus, fugiu. Nós temos os 3 pilares do Espiritismo aí. Marcelo, passa para nós. Por isso, agora eu deixo para Nilzeli essa pergunta. Apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Nilzeli, qual desses aspectos é o maior? Obrigado. Eita, perguntinha difícil, né, Paulo? Mas vamos lá, amigos. Não, mas antes da Nil embasar, deixa eles responder, Nil. Qual que é o maior? Eu ia falar isso. Eu ia falar isso, meus amigos. Vamos dar aí uns pitacos para me ajudarem aí a responder, né? A Márcia colocou os 3. O Silvio quer falar? Sim, o Espiritismo, como o próprio coloca o codificador Allan Kardec, é ciência, filosofia e religião. Então, não podemos viver o Espiritismo sem esses 3 aspectos. Alguém tem uma resposta diferente dessas que nós já vimos? Os 3... Isso que o nosso amigo falou. Um sem o outro fica capenga. A Júnia nos dizendo. Ciência sem moral não faz-se uma ciência útil para todos, porque nós vamos servindo a interesses. A filosofia é que vai fazer com que o pensamento religioso também progrida. Então, nós precisamos de pensar moralmente. E a religião é o que vai dar a sustentação e o equilíbrio para esses aspectos diferentes que nós temos. Um completa o outro, mas temos como base a moral, seja ela qual for. Obrigada. Muito bem, Marlene. Temos aí outros comentários, né? E a Maria Lessa diz: esses 3 aspectos são inseparáveis. Vamos, então, pensar um pouquinho sobre esses 3 aspectos? Eu acho que é importante a gente aqui, pelo menos, ter uma ideia, né? Se resumidamente, ciência é um conjunto, então, de conhecimento sobre um determinado objeto, que é obtido por meio de métodos, experiências, observações para um determinado fim, como é que o Espiritismo, então, se apresenta com esse aspecto, né, de um Espiritismo científico?
ele estuda à luz da razão e de pesquisas específicas os fenômenos mediúnicos. Os fenômenos, eles são naturais, a relação com os espíritos é um fato natural. Então, na sequência, nós vemos que é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo. Então, esse aspecto, ele está presente e a gente lida com ele. Então, isso não resta dúvida. Ou alguém tem alguma dúvida, pode se manifestar, pode aí erguer a mão e dizer algo a respeito disso, se surgir aí alguma coisa, tá? Na sequência, falando então sobre filosofia, em grego, filosofia é amor à sabedoria. É interessante isso, né? Porque é querer, de fato, avançar nessa sabedoria, e, de forma bem resumida, é um estudo para ampliar a compreensão e a apreensão da realidade. E por meio do quê? Do pensamento. Então, no espiritismo filosófico, nós identificamos isso como essa coerência e a interpretação da vida que o espiritismo nos dá. Toda a filosofia, ela gera uma ética, né? E a sua força, a força do espiritismo, ela está na sua filosofia, no apelo que ele dirige à razão e ao bom senso, que tanto Kardec nos falou, né? Kardec nos lembrando que, como filosofia, o espiritismo compreende, então, todas as consequências morais que dimanam das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. De novo, as nossas relações como espíritos. E lembrando que não é com os espíritos desencarnados, né? Somos todos espíritos. Quando a gente se depara com essas definições, e essa minha parte exige um pouquinho que a gente entenda, né, essas definições, é isso que a gente encontra, as relações, né, o mundo de relações. E religião seria, então, a crença, né, numa força ou forças consideradas criadoras do universo, e como filiação a um sistema que é todo embasado em pensamento filosófico, em ética, em princípios, como todos já falamos aqui sobre esses aspectos, né? E o espiritismo, com religiosidade, ele tem Deus como causa primária de todas as coisas. Já começa aí, né, o aspecto da ligação, da religião como ligação com o Criador, né? E, por finalidade, a transformação moral do homem, que é disso que Jesus veio nos dizer. Por isso, o Espiritismo é por meio da aplicação dos ensinamentos de Jesus na vida diária que isso se dá. E, na sequência, a gente vê, então, que ele revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. E aqui, lembrando, caridade, como Jesus a entendia, como está lá na questão 886 de Livro dos Espíritos, né? É uma caridade moral, porque ela fala da benevolência para com todos, e aí entra a fraternidade como irmãos que somos, né? Então, não é benevolência só com aqueles que a gente aprecia, que a gente já tem afinidade, é indulgência para com as imperfeições alheias, não com as nossas, né? E perdão de todas as ofensas. E aí, a pergunta há um aspecto, a pergunta que vocês fizeram, há um aspecto maior do Espiritismo? Dá para a gente dizer que há já ficou claro para todo mundo, com as poucas respostas que nós tivemos ali, poucas nem tanto, né? Eu acabei não seguindo aqui o chat, mas tem bastante coisa aqui. Dá para a gente perceber esse aspecto do Espiritismo? Do tripé, do tríplice aspecto, e se a gente, então, pensar no tripé como equilíbrio, nós vamos ver lá em Emmanuel sintetiza para a gente esse equilíbrio no tripé. A ciência, a filosofia e a religião constituem um triângulo que ele chama de sublime, sobre o qual a doutrina do Espiritismo assenta as próprias bases. É um tripé que dá base ao Espiritismo. Então, se tirar um deles, a gente não consegue cumprir o objetivo. Qual é o objetivo do Espiritismo?
preparar a humanidade para a vitória do amor. Então, se a gente fica, como alguém disse, fica capenga, né? O tripé, o triângulo cai. Fé raciocinada no tripé, muito bem. Então, quando o Emmanuel nos traz esse símbolo de um triângulo de forças espirituais, em que a ciência e a filosofia vinculam a Terra, é a base. Se vocês observarem nessa imagem, a ciência e a filosofia são a base justamente dessa vida de relações enquanto encarnados, principalmente, e isso é um campo de investigações humanas que nos ajuda justamente nesse cumprimento do aperfeiçoamento da humanidade, que é o objetivo do Espiritismo. Então, ciência e filosofia estão nas relações entre espíritos, e a religião é o ângulo divino que liga esse espírito, nós espíritos, ao céu, ao Criador, edificando e iluminando o quê? Os sentimentos. Então, olha um elemento novo aqui, falando sobre o sentimento. E aí vem uma questão. Onde a doutrina espírita apresenta a revelação de que o espiritismo é cristão? Em que momento, em que parte, o que vem à mente de vocês, assim, para responder essa pergunta? Pode colocar no chat, ou pode, se alguém quiser falar sobre isso. Tem um minutinho ainda. Bem pequenininho o minutinho, mas tem. A Márcia? Então, nós sentimos, né, que o Espiritismo respeita todas as religiões. E ninguém precisa mudar de religião para poder compreender o Espiritismo. A pessoa pode estudar a doutrina e continuar na própria religião. O respeito pela religião seria isso? Também, né? A gente tem aqui no chat, eu não consigo fazer as duas coisas. Marcelo, se você puder me ajudar aí com o chat, eu agradeço. Vamos lá, ó. Quando nos sentimos consolados em não se perder a ideologia, pela resposta dos espíritos que os ensinos são eminentemente cristãs. Aí tem a questão 625 do Livro dos Espíritos, que veio... A menor resposta, né? A menor resposta. Trazida pelo Espírito da Verdade, enunciada pelo Cristo. O Espiritismo é cristão na intersecção dos três aspectos, por se entender como consolador prometido por Jesus, Jesus modelo e guia. Isso, Consolador prometido. Olha que maravilha, Consolador prometido por Jesus. É interessante isso. Acho que tem algum microfone aberto. Só colocar o Silvio, aí o Silvio fala e aí a gente já volta para você, Nil. Beleza. Então, eu considero que nós podemos ver o Espiritismo como cristão. O próprio codificador já coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo as 5 partes que são contidas nos Evangelhos, né? E a gente pode considerar as 5 que ele cita ali, né? Que são os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja e os dogmas. Mas que a mais importante seria a moral, e que muitos de nós, se desviamos da moral do Cristo. Então, nós podemos dizer que o Espiritismo se apresenta, né, como revelação aí do Cristo, nessa síntese aí que o codificador nos traz, como o Consolador prometido. Isso mesmo, né? E é curioso porque, se a gente observar, a doutrina, ela foi estruturada em 4 partes no Livro dos Espíritos, desenvolvidas cada uma dessas partes nas obras, nas outras obras. Se a gente observar, o Evangelho tem o maior número de capítulos, onde ele fala ali das leis morais, traz justamente esse aspecto moral
do Cristo, né? E a Gênese, que foi a última a ser escrita, ela não fala só desenvolvendo a parte primeira, que seria, a gente poderia imaginar, nossa, na Gênese só tem então a parte científica. Muitos pensam isso, muitos que não conhecem a Gênese, né? E ela não traz só isso. Alguém poderia ler essa fala de Jesus para a gente? Pode ler, Márcia. Consolador prometido. Se me amais, guardai meus mandamentos. Eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade permanecerá convosco e estará em vós. Vos ensinará todas as coisas e fará vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. São João 14, 15, 17 e 26. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. E é curioso porque, assim, vocês sabem, isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está num outro livro também. Vocês sabiam que isso também está em A Gênese? Isso está no capítulo 17, que fala das predições do Evangelho. São 16 itens sobre o Evangelho de Jesus. E a Gênese foi o último livro a ser escrito, né? Ele fala sobre a anunciação do Consolador. Esse item está na anunciação do Consolador. E é o penúltimo capítulo, antes só dos sinais dos tempos, né? Então, uma curiosidade, alguém sabe como surgiu essa afirmação de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Alguém conhece primeira vez que ele foi citado dessa forma? Depois de Jesus, claro. Alguém colocou aqui... Ah, não, tudo bem. Veja, lá na Revista Espírita, de 1861, há Kardec coloca sobre uma obra, ele revela ali uma obra chamada Uma Voz Vinda dos Céus, de 1852, em que o autor, ele, sem conhecer o Espiritismo, que ainda não existia, né, ele anuncia, então, o advento do Espiritismo, o seu verdadeiro caráter, e já o designa como sendo o Consolador prometido. Então, o Consolador foi prometido por Jesus, e como uma revelação que viria como a terceira revelação, né, como doutrina, não como uma pessoa, não como um novo Messias, mas como doutrina, né? E por que Jesus chama esse novo Messias de o Consolador? Porque ele justamente é uma revelação, né? E aí a gente vai encontrar lá na Revista Espírita de 1868, bem lá na frente também, essa questão, essa pergunta, né? Kardec, na sessão anual comemorativa aos mortos, ele fala: o Espiritismo é uma religião? E ele responde: ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Laços de fraternidade e comunhão de pensamentos. Isso responde algumas das perguntas que nós fizemos até agora? Não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. E aí, a última questão dessa parte: e na sua casa espírita, onde está Jesus? E aí, seguimos com a apresentação da Deusi. O Carlos Toledo está com a mão levantada, gente. Oh, me desculpa, Carlos. Pode falar, Carlos. Microfone? Ele levantou sem querer, então. Acho que sim, né? Ó, espera um pouquinho aqui que eu vou também, que aí no caminho, né? Tó, nada. Tem o microfone aberto, gente. Tem gente falando com o microfone aberto. Obrigada. E aí, Deusi, vão responder essa pergunta? Ixi. Vou tentar responder essa pergunta junto com os meus amigos, tá bom, né?
Vocês estão me Alguém ouvindo, colocou pessoal? aqui no chat para ajudar a Deusi aqui na Bom sua casa dia. espiritual, Alguém tá, gente? colocou? Ou o silêncio é porque deixaram Jesus do lado de fora batendo na porta. Quem quer falar? E na sua casa espírita, onde está Jesus? Vamos pensar um pouquinho na nossa casa espírita, nos trabalhos, nas atividades, nos dirigentes, aqueles que se colocam à disposição da tarefa. Onde está Jesus? Teria algum trabalho ou alguém que traz a presença de Jesus? Alguém quer falar? Pode falar, Leilinha. Desculpa, estou muito faladeira. Eu acredito que nesses trabalhos que você desvia aquela ideia fixa de um suicídio, um aborto, eu acho que Jesus estaria ali com esses trabalhadores, com esta pleiade de protetores que tem o centro espírita, para que a gente se ligue, não é, como antenas ao recado do plano espiritual e no comando, não é, da verdadeira vida, que não é, só sofrer, mas é aprender com a dor, né? Acho que é aí que está Jesus. Jesus sofreu, mas ele continuou a nos ensinar, né? Não sucumbiu. A Maria Cícera Obrigada, levantou querida. a mão. Você consegue falar, Maria Cícera? Espera aí. Creio que na atitude de cada trabalhador, quando faz um acolhimento, porque Jesus era acolhimento. Então, quando o trabalhador faz aquele acolhimento certo, que acalma as pessoas que chegam aflitas, né? Então, ele está ali representando Jesus. Muito bom. Então, falando assim, né? Tem alguma coisa no chat, Má? Tem bastante coisa aqui, ó. Consigo ver Jesus na luta dos companheiros e se reformar, na vivência por meio dos trabalhos pelos tarefeiros e na convivência fraterna, em todas as atividades trabalhadoras, mas nem sempre ele está ali. Creio que Jesus está naquele que nos procura. Não teria sentido se for de outra forma. Na intenção de fazer o bem, na prática do bem, exercitando a caridade, na atitude da pessoa, na casa espírita, no acolhimento. Alguém tem na compaixão, no consolo, no acolhimento, e na mudanças e na atitude de cada um. Muito bom. Em tudo isso, né, meus irmãos, na questão de acolher, na necessidade de consolar, no importante momento de esclarecer, que todos nós, como realmente aprendizes do Cristo, nós possamos ver essa condição de estarmos com Jesus, em Jesus e para Jesus. Quando ele nos diz, eu vos convido para trabalhar na minha vinha, esse trabalho, nós realmente estamos nos preparando para estar com Jesus? Realmente estamos consolando? Realmente estamos esclarecendo? E estamos acolhendo na mediúnica? Estamos acolhendo nas necessidades dos nossos irmãos quando chegam a casa? Estamos indo pelo rigor das nossas normas, dos nossos regulamentos, daquilo que nós realmente temos a necessidade, com certeza, ou nós estamos simplesmente com o nosso tripé, às vezes em 2 pés, ou às vezes até em 1 pé. Quando Raul Teixeira nos coloca o centro espírita e o espiritismo, ele vai nos lembrar que muitas vezes nós pensamos em muitos detalhes, em muitas coisas, como os nossos irmãos até nos colocaram, né? Nas tribos, nas necessidades, nos agrupamentos, na tríade necessária de colocação, nos esclarecimentos, mas que muitas vezes Jesus está naquela palestra espírita.
o nosso irmão conseguiu sintetizar este amor de Jesus e fazer com que aqueles se sintam realmente acolhidos, presentes e junto. Como foi colocado também no chat, a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Jesus é realmente colocado como um guia, como um modelo. Mas esse guia e modelo, que como muito bem vocês colocaram, é um caminhar a ser descoberto, a ser trilhado, a ser colocado à disposição realmente do semelhante. Nesse convite que nós aceitamos devido às nossas necessidades, nós estamos também compreendendo a necessidade daqueles que vêm até nós. Como muito bem colocou na reunião passada, um amigo que eu não lembro o nome, ele foi lá e pegou o cobertor do bazar. Não importa se ele foi lá e teve que pagar depois, parcelou, o que ele fez. O importante era estar fazendo diferença para aquela pessoa no momento. E quando a gente coloca aqui, seguimos Jesus, porque é isso que está sendo direcionado a todos nós que abraçamos o convite da casa espírita, da fraternidade espírita, do grupo espírita, daquela denominação religiosa que nós abraçamos, pela nossa necessidade de crescimento através do trabalho, deste processo de todos nós juntos criarmos naquele local realmente um local fraterno, onde vemos Jesus, sentimos Jesus e estamos com Jesus. Se algum desses trabalhos citados, colocados, né, observados e até pensando, né, em algum aspecto que nos chamou a atenção, de uma colocação, às vezes, não tão amorosa, muitas vezes o Raul coloca que se o dirigente, né, se aquele que está à frente de todo um grupo não está agindo desta forma amorosa, com alegria, com motivação, com cada dia o seu mal, essa casa tem a tendência de ficar apenas no rigor de leis, de determinismo, de circunstâncias, de obstáculos a serem vencidos. E esses obstáculos só vão ser vencidos se este grupo, se essa tribo, se esses irmãos estão realmente nessa sintonia do amor de Jesus. Quando nós estamos caminhando em busca de estarmos fazendo o nosso melhor, estivermos com dúvida, procurar este irmão mais experiente, como colocou tão linda a dona Mirtes, né? Vocês que trabalham com afinco, com desejo de estar realmente colocando o Cristo na casa espírita em todos os dias. Os homens de bem, que todo espírita é chamado a ser, em todas as circunstâncias, por mais difícil que seja o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, ele está resumindo aquilo que nós devemos colocar em prática. Lá no passado, no capítulo 10, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No capítulo 11, o bem-aventurados os misericordiosos, porque, né, serão, né, abençoados com a misericórdia. E o capítulo 12, onde nós devemos tentar, na medida do possível, amar os nossos inimigos, os nossos obstáculos, aqueles que estão na jornada junto conosco. E essa alegria de servir vai estar em tudo, nas nossas atitudes, no nosso olhar persistente de estar numa mediúnica, de estar num diálogo fraterno, de estar compreendendo a dor do outro e direcionando a caminhada juntos, porque todos nós somos grandes necessitados. Vou passar a palavra um pouquinho para o Marcelo, e aqui, né, Jesus no centro, né, de tudo isso, né, que todos nós sempre colocamos ele à frente,
mas que às vezes nós, né, como necessitados que somos, né, às vezes colocamos outras coisas em primeiro, em segundo, e ele vai ficando para outros lugares. Muito, muito obrigada por me ouvirem. Vou já passar a palavra para o Ayrton Silva, mas tudo que a Deusi trouxe, né, o Valteno também falou, às vezes, da simplicidade. E a Samanta, quando trouxe esse tema para nós, né, que a preocupação dela, quando a gente discutiu no nosso grupo, é que muitas vezes nós estamos afastando Jesus da casa espírita, né, no sentido de não trazendo o verdadeiro ensinamento dos espíritos, toda essa base que trouxe até agora, né, nós estamos falando muitas vezes, como a Deusi falou, né, de alguns pilares, e não dos 3 pilares, né, como a Nil trouxe muito bem. Se todos eles são importantes, será que nós estamos trabalhando esses 3 pilares dentro das casas, né? Eu vou abrir aqui agora para o Ayrton, para o Silvio e depois para o Vladimir. Vamos lá, Ayrton. Não, então, queria lembrar 2 máximas do Espiritismo, né? Uma delas é: fora da caridade não há salvação. Eu escutei uns tempos atrás uma palestra, se não me engano foi do Haroldo Dutra Dias, em que ele fala, fora da caridade não há salvação. Não quer dizer que só com a caridade nós seremos salvos, né? Tem outros aspectos, sem caridade nós não seremos salvos. Tem outros aspectos que a gente deve considerar. A outra máxima espírita é: amai-vos e instruí-vos, né? 2 asas nos conduzirão a Deus, que é o amor e a sabedoria. Então, tem vários aspectos aí que a gente tem que considerar, a nossa transformação moral, né? E é isso, eu acho que são vários aspectos, não só a caridade. Obrigado, Ayrton. Silvio. Pois bem, quero parabenizar a Deusi pela sua fala, foi muito bem apresentada. Deusi, é o seguinte, o que eu vejo em muitas casas espíritas, assim, é esse acolhimento, e você falou muito bem aí a respeito desse acolhimento. E, claro, que esse acolhimento ele tem que ser com alegria. O que nós vemos alguns dirigentes nas casas espíritas? Eu até entendo que o silêncio, todos colocam lá que é uma prece, etc. Mas assim, a gente não pode entrar mudo e sair mudo da casa espírita. Então está faltando isso, essa interação. Então, a partir do momento que você chega na casa espírita, você tem que ficar falando igual uma mosquinha, né? Falando baixinho, não pode falar isso, não pode. É como se você ali fosse outra pessoa agora. E não é, nós temos que ser o que nós somos. Claro que a gente não vai contar piadas de baixo calão, a gente não vai, né, ficar fazendo julgamentos, etc. Mas assim, essa alegria ela tem que ser contagiante, tem que partir dos dirigentes isso, do próprio presidente. Muitas vezes nós não sabemos quem é o presidente da Casa Espírita porque ele não se apresenta, porque ele se acha que ele é o presidente e não precisa, né? Então, não, ele deveria ser o primeiro a estar ali na porta, no portão da Casa Espírita, fazendo esse acolhimento, a fim de que a pessoa já naquele momento ela já se sentisse acolhida. Porque quando a gente entra na Casa Espírita, muitas vezes é aquela sensação muito fria, morna, quase congelada muitas vezes. Então a pessoa entra e sai da casa espírita sem ser vista. Então o que falta muitas vezes é isso, prestarmos atenção na pessoa que chega a primeira vez na casa espírita, acabar com as famosas panelinhas, né? Não, eu vou abraçar, eu vou acolher somente aquele que está todos os dias na casa espírita. Bom, Silvio, obrigado. Vladimir? Bela visão, muito obrigada. Bom dia. Só voltando um pouquinho na ciência e na filosofia, como vocês bem colocaram, né? Kardec só veio realmente definir e aceitar como religião de acordo com os postulados e o escrito na Revista Espírita de dezembro de 1858, como vocês relataram aí resumidamente, né? Então, só que Kardec, quando estava trabalhando na construção da doutrina espírita, ele recebeu, não sei se vocês lembram, uma mensagem, né? Ele estava transcrevendo textos que o Consolador prometido, né? Falou com ele, que é o Espírito da Verdade, né? Que ele estaria com ele uma vez por semana, por tantas horas, né? Para poder ajudar no trabalho. Eu não vou me alongar, mas é mais ou menos isso. Então, muito antes, né?
dele ter o aspecto final da religião em dezembro de 1858, em 1868, na Revista Espírita. Por que isso? Porque se o Espiritismo tivesse nascido como uma religião, ele cairia, né, no mesmo sentido das demais, que estavam desacreditadas por uma série de dogmas e outras contradições. Agora, com relação a Jesus no centro, falta de falar de Jesus não é, porque as casas espíritas falam quase que 100% temas evangélicos. Agora, falar tema evangélico não quer dizer que está Jesus no centro, não é a mesma coisa. Só a título de exemplo, Jesus e cristianismo. O cristianismo, o católico, o cristianismo, durante muito tempo, não aceitou que a Terra que virava em torno do Sol, né? E só depois de muito tempo o cristianismo, né, foi aceitar que a Terra que gira em torno do Sol. Como, ao mesmo tempo, muitas religiões cristãs, ainda hoje em dia, só aceitam a salvação pelo sangue de Jesus. E nós, espíritas, podemos explicar que não existe isso, existe a reencarnação, que tem um sentido totalmente diferente. Então, o que eu acredito que é mais importante que nós devemos abordar nos centros espíritas, temas da ciência e da filosofia espírita, claro, sem esquecer de Jesus, mas colocar nos devidos sentidos para que nós não confundamos coisas do cristianismo que estão distantes do espiritismo com as coisas do espiritismo. Eu acredito que dessa forma Jesus pode estar mais firme no nosso senso. É só isso, muito obrigado. Obrigado, Vladimir. Estela, a Estela falando, eu já encerro aqui para estamos chegando no nosso tempo. Obrigada. Foi na ordem certa. É só o complemento do que o Vladimir está falando, que acho que era o que moveu a Samantha nesse tema, exatamente são as palestras. Um dos temas, né? Tudo que a Deusi colocou. Tudo a gente tem que ter Jesus. Mas o que está acontecendo, assim, dentro do movimento que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas estão fazendo palestras, ou nós, né? Estamos fazendo palestras, e esquecendo de fazer um paralelo com Jesus. É importante, mesmo que seja temas de mediunidade, científico, filosófico, é possível trazer Jesus. E é necessário trazer Jesus para o centro. É muito isso que nós estávamos debatendo. Quando você se coloca, né, Jesus no centro, quando você coloca Jesus no centro, você consegue fazer o paralelo em qualquer assunto que você vai falar, como disse a Deusi, bem aí, em todas as áreas. Era isso só. Obrigada, Mar. Obrigada, gente. A todos. Bom, o que eu queria trazer como reflexão final é se nós identificamos Jesus na nossa vida. Eu não quero que ninguém responda, eu quero que agora todo mundo faça essa pergunta para você. E olhe para dentro se nós identificamos Jesus na nossa vida, dentro de nós. Vou dar alguns segundos para a gente olhar aí para dentro de nós. Para que a gente possa, nessa manhã, fazer uma reflexão, porque nós estamos falando de Jesus no centro espírita, da base. Mas se nós pararmos para pensarmos, se Jesus estiver dentro de cada um de nós, e como vocês já disseram no início, se eu entrar no centro com Jesus, se meu amigo, meu trabalhador entrar no centro com Jesus, se o palestrante entrar com o centro no Jesus, se todos nós entrarmos no centro com Jesus, dentro, Jesus estará lá. Então, Jesus está na representação de cada um de nós. É essa a reflexão principal que eu queria trazer para nós essa manhã, com todos esses embasamentos, é a nossa individualidade, como o Espiritismo nos provoca. O Espírito, ele é individual, ele é único. E que se cada um de nós trabalharmos para identificar Jesus e praticar Jesus na nossa vida, nós estaremos levando Jesus aonde for que seja. Seja dentro da casa espírita, seja dentro dos nossos lares, seja dentro dos nossos trabalhos, seja dentro de uma sociedade, dentro de uma tribo. Então, é essa reflexão, com todas essas questões, né? Às vezes a gente quer colocar Jesus lá no trabalho.
mas nós estamos com ele, porque, né, se tiver um sem ele ali, vai faltar uma perna ali, né? Então, é isso que nós temos que nos unir, todos aqui do movimento, deixar, é muito fácil a gente olhar o outro, olhar, quando eu estou numa plateia, olhar um palestrante, mas a questão é quando nós estamos no nosso papel, né? Eu vejo muitos grupos, às vezes espíritas, de estudiosos e filósofos, questionando e criticando uma ação de um companheiro, e aí eu pergunto, onde está Jesus? Quando nós criticamos uma palestra, aí a pergunta não é para o palestrante que não está levando Jesus, é onde nós estamos levando Jesus. Quando eu critico um companheiro num trabalho, aonde nós estamos levando Jesus, né? Então, nós apontamos que Jesus não está lá, mas se nós conseguimos apontar que ele não está lá, pode ter certeza que nós não estamos com ele. Então, essa é a reflexão que nós queríamos trazer, tentando trazer aí o que a Samantha gostaria, e com isso a gente encerra, e eu vou pedir quem que faria a prece final para nós, para que a gente possa aí finalizar, iniciar aí o nosso final de semana, com Jesus dentro de cada um de nós, trabalhando isso dentro. Silvio, você faz a prece? Posso fazer, sim. Obrigado pelo carinho, Silvio. Sim. Então, vamos orar, meus irmãos, agradecendo pela essa manhã de aprendizado, uma vez mais, ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de todos nós, a fim de que essas reflexões nós possamos trazer para o nosso dia a dia todos esses ditos e feitos que foi falado de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus, o nosso Pai de infinita misericórdia e de bondade, que sempre está nos dando o apoio, sempre está nos auxiliando, nos ajudando, através desses missionários do bem. A espiritualidade amiga, que sempre se faz presente em todas as reuniões nossas, também a fim de que, algum dia, possamos ser criaturas melhores. Assim, divino amigo, em teu nome, em nome dessa equipe de trabalhadores que aqui estão, bem intencionados no bem, possamos nos despedir com sua paz e seu amor em nossos corações. Que assim seja.